de aula que está postada lá exatamente lá no portal de vocês, tá? Daqui em diante, no caso, cada vez mais, depois, quando começar com o desenho técnico, eu vou colocar muito esta parte aqui de QR Code para vocês terem acesso às peças em PDF 3D. Eu já falei sobre isso na primeira parte da aula, na segunda aula, se não me engano. Tá? Então, só para ter uma noção, tá? Quando tem essa parte aqui, PDF 3D, é necessário que vocês tenham um leitor de PDF 3D no celular de vocês. Eu já botei aqui direto, porque às vezes fica mais fácil, né? Já que tá trabalhando com o notebook, e daí já fica junto já com o celular já, manuseando de repente, caso tenha necessidade de entender um pouco melhor. Isso é só o material de apoio, tá? Que estamos colocando. Bom, se de repente por algum problema a leitura não for legal, né, porque às vezes, dependendo do celular, ele não lê direito o QR Code, eu botei aqui no encurtador, tá? É só digitar isso aqui que está o link direto já dela, né, do celular mesmo, já baixa, daí pelo celular mesmo já olha, né? Ou pode baixar por aqui também, depois vocês mandar para vocês mesmos pelo WhatsApp, para poder ter acesso ao celular e a forma que acharem melhor para isso, tá? Eu vou citar lá na aula quais são os vínculos desses QR Codes aqui, tá? A parte que eu vou trabalhar com SolidWorks como aula, vocês não têm o SolidWorks, então o que eu vou mostrar para vocês no Solid vai estar aqui, tá? Em PDF 3D para vocês poderem depois também, caso tenha algum apoio para colocar, tá certo? Bom, eu vou começar a aula falando aqui desta parte da parte de hoje, que é a geometria descritiva, né, ainda continuando, sobre as figuras planas, tá? Então, o que está nessas folhas que está desenhado aqui no CAD é exatamente o conteúdo do PDF que vocês têm ali para poder acompanhar no momento oportuno, tá certo? Bom, o que vamos falar então sobre geometria descritiva figuras planas, tá? Vamos voltar um pouco no que nós estamos vendo aqui. Hoje nossa aula vai ser um pouco mais extensa, tá? Então, por quê? Porque é um conjunto de tudo que foi visto até agora, para poder aplicar. Então, nós começamos com o estudo do ponto, né? Daí o ponto com as suas coordenadas, né? Normais, abscissa, afastamento e cota. Esse ponto sozinho no objeto foi feito lá nas aulas iniciais, né? O estudo do ponto, né? As suas projeções nos planos. Depois, numa aula seguinte, nós colocamos dois pontos no espaço. Esses dois pontos no espaço já começaram a formar segmentos de reta. Esses segmentos de reta que são formados no espaço, de acordo com a posição que estão, recebem alguns nomes que nós vimos na semana passada também. E agora, então, para gerar então figuras planas, um terceiro ponto é colocado no espaço, no mínimo 3, né? Para poder colocar. Daí, ligando esses vértices são os pontos iniciais projetados, nós começamos a formar figuras, então, no espaço. E essas figuras, a parte de projeção é a mesma história do ponto de segmento de reta, tá? Isso está cada vez mais próximo da questão toda de projeção ortogonal, tá? Que nós vamos começar a ver, então, na parte concreta mesmo do desenho técnico, tá ok? Bom, eu vou explicar as figuras também, como eu falei, o desenho tem que falar por si próprio, né? Eu não costumo fazer uma leitura do material que eu elaboro para vocês, e sim a leitura e a interpretação do que eu desenho para vocês, né? Essa leitura depois vocês podem fazer depois, né, no momento certo, para poder acompanhar a minha explicação, tá? Quando julgar melhor, tá certo? Bom, então aqui, ó, exemplo 1, tá? Plano frontal. Nós temos aqui a projeção dela, tá? Essa projeção é paralela ao plano vertical, tá? Que seria o plano π, que está aqui, né? Pilinha, tá? Nós temos então os pontos, ó. Então o ponto A, o ponto B e o ponto C. Colocando no espaço esses pontos que nós já vimos, né? O rebatimento, né? Fica essas figuras aqui. Então, ligando, né, como segmento de reta, as de mesmo nome, as mesma projeção, temos as projeções. Então, por exemplo, aqui no espaço, entre parênteses, né, ligando o A, o B e o C, nós temos a figura que está no espaço lá para ser estudada. Depois, ligando a linha, B' e C', nós temos então a sua projeção, né, nesse plano aqui, que em desenho técnico seria o plano frontal dela, tá? A vista frontal seria aqui, tá? Depois, ligando o A, o B e o C ainda, nós temos uma reta, só imagine que é uma figura no caderno lá que nós desenhamos, numa folha qualquer, e recortamos uma simples folha, é isso, para ser representada nas suas projeções. Depois aqui no plano horizontal, né, plano π, nós temos então aqui também A, B e C. Então tem uma coincidência aqui do vértice C, né, projetado sobre AB, é isso, e uma coincidência aqui do ponto A e o ponto B projetado aqui em pilinha. Tá? Colocando isso aqui lá em EPRA, né,
são as mesmas situações, não? Abscissa, afastamento e cota de cada ponto, que nós já vimos isso desde o começo, né? Das nossas aulas, né? Isso não pode ter dúvida, hipótese alguma, porque isso não tem volta, uma coisa depende da outra, tá? E depois, então, aqui, então, seria o quê? Ligando os mesmos nomes, né? Eu mostrei da parte bem a maquete na semana passada, né? Onde eu abri, né? Eu abri aquele diedro lá e por que ficou essas posições que foram mostradas aqui, com a reta, né? Na semana passada. Agora a gente começa lá, então, com planos, né? E com polígonos, tá certo? Então, eu ficaria nessa parte aqui, ó. Observe que, tá? Se for falar em verdadeira grandeza, né? Que nós trabalhamos também, a projeção que eu tenho aqui no plano pilinha, no plano vertical, ela não tem nenhuma deformação, porque ela está paralela a ele, não é isso? Então, o triângulo do espaço que está vendo aqui, que está no espaço, é exatamente caracterizado com as suas arestas, né, que são os lados, né, todas elas, então, com verdadeira grandeza, tá? Depois, então, as duas projeções, né, eu tenho verdadeira grandeza para AB, né, mas depois já para AC, por exemplo, e CB, já tem uma distorção em função da inclinação que ela possui. Tá bom? Então, a verdadeira grandeza vai voltar também agora a ser abordada nesse capítulo nosso aqui. Bom, trabalho então agora do plano horizontal, então, tá? No plano horizontal, tá? O exemplo 2. Então, antes estava paralelo ao plano vertical e agora está paralelo aqui ao plano horizontal, tá? Que eu até botei a observação, ó, na projeção ortogonal, no desenho técnico, tá? Essa aqui é o desenho da vista superior. A gente vai se familiarizar um pouco mais com esses termos depois, que os planos mudam de nome, né? A parte técnica mesmo do desenho. Então, a gente começar a se acostumar. Então, o que eu estou projetando nessa vista aqui é o desenho da vista superior em desenho técnico, tá? E ali também, né? Ó, o que eu estou projetando nesse plano aqui, anteriormente, né? É a projeção ortogonal, né? Desenho técnico, que é vista frontal. Tá bom? A mesma questão acontece, né? Então, nesse caso aqui, ele é paralelo. Ele é paralelo a esse plano aqui. E colocando também esses pontos no espaço, né? Nós temos o quê? Nós temos aqui exatamente também os elementos. Tá? Então, olha só. Veja bem. A verdadeira grandeza e a projeção acontece nessa parte aqui, que aqui é a projeção do plano horizontal, não é isso? Onde eu tenho aqui os afastamentos, não é isso? As cotas, que são essas alturas que estão aqui, né? Para poder ficar paralelo, as cotas têm que ser iguais, não é isso? Essas cotas todas, então, ficam formando esta parte que eu tenho aqui, tá? Então, resumindo, né? AD, eu tenho aqui a projeção a linha D', e como ela está paralelo, né? Aqui atrás, esse nível aqui, né? Está no mesmo nível que esse daqui. Eu já estou colocando aqui no card para poder ficar evidente para vocês, que eu vou começar a clicar nas linhas para poder enxergar melhor, tá? Por isso então que tem essa coincidência de projeção, tá? O mesmo acontece rebatendo no plano vertical, no plano lateral, correto? A mesma sequência que eu tenho lá do rebatimento que nós já vimos tanto com o ponto também quanto com a reta. Não é isso? O segmento de reta. Então, que forma então essas figuras todas geométricas, plano que está aqui. Bom, daí então com o modelo também, falando de plano, tá? Nós possuímos então esta parte aqui, tá? Que seria o plano de perfil, que é o terceiro plano, né, principal das projeções ortogonais ou ortográficas, né? Eu digo isso porque a projeção ortogonal e ortográfica, né, esse termo é o mesmo, as linhas projetantes, elas o quê? Elas passam, elas vão a 90 graus com o plano, né? Então, por isso que tem essa parte aqui, ó, essa linha aqui projeta para esse plano aqui a 90 graus. Então, todos os vértices são projetados no plano de projeção a 90 graus, por isso que é orto, né? Ortogonal, tá bom? Então, nesse caso aqui agora, ó, a figura desenhada com as coordenadas colocadas aqui, tá? Gera esse triângulo que está aqui, correto? Onde eu tenho a verdadeira grandeza representada no plano π2', que está aqui, tá? Podendo, então, falar, então, que seria, então, a minha projeção lateral esquerda, tá? É claro, pessoal, que pode ser um pouco mais confuso agora, essa parte toda, né? Porque nós estamos começando agora com essa parte dessa, não digo confusão, né? Essa união, essa associação, né? De ponto partindo para o segmento de reta, e segmento de reta, então, dando continuidade a isso com os planos, tá certo? Bom, daí nesse caso aqui, ó, como eu sempre costumo colocar para vocês, tá? Eu já tenho exercícios resolvidos, tá certo? Resolvidos, tá? Que eu gosto muito de comentar com vocês aqui, para ficar bem prático depois, quando começa a aplicar
a parte que vocês fazem sozinho, né, que eu vou acompanhar, é claro, fica mais fácil para poder trabalhar então. Então, olha só, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, construir as projeções, né, e plotar. O termo plotar, pessoal, é esse desenho que a gente faz, né, essa plotagem, tá? Ó. Então, olha só, o polígono, né, esse polígono aqui já gerou as coordenadas de A até H, tá? Então, colocando desde o início lá, primeiro colocando ponto no espaço, depois colocou os pontos no espaço, liga as projeções do mesmo nome, né? Então, eu tenho essa parte aqui, ó, tá? Ele formou esta figura que está aqui, tá? Formou, não é isso? Então, é bom vocês acompanhar aqui, né? Então, relembrando o ponto A, né? Então, eu tenho uma abscissa 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então está aqui, né? O afastamento positivo é para baixo, 7, né? Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que o A está aqui, não é isso? Voltando lá então, eu tenho o quê? O 1 de cota. Observem que todas as cotas aqui são 1, para que o quê? Para que ele fique paralelo, né, ao plano horizontal, como vimos anteriormente. Então, por isso que aqui eu tenho essa questão toda de coincidências, né, de projeções, né? Então, o ponto C está sozinho, o ponto B e o ponto D, como estão no mesmo alinhamento, eles estão aqui pertencendo ao mesmo afastamento, né? Na sua cota lá, que é igual, então tem sua coincidência. E assim vai indo sucessivamente. Resumindo, né? A distância de C até G, eu tenho aqui C', G'. A distância de E até A, eu tenho aqui E duas linhas e E duas linhas, tá? Para medir. Aqui eu já botei aqui, como eu falei, que está em centímetro ali, né? Está em centímetro, já coloquei uma unidade aqui, né? Que basicamente, se for analisar e calcular esta área que eu tenho aqui, de maneira geometria normal, né? Eu posso dividir aqui em figuras geométricas conhecidas, não é isso? Então eu posso falar aqui que eu tenho 4 triângulos, não é isso? Onde eu tenho base vezes altura sobre 2, né? Então aqui eu tenho duas unidades de base e mais 2 de altura, né? Então eu tenho aqui esta área que tem aqui, que são 4, áreas está para cá, e depois aqui no centro, aqui, né, eu teria o quê? Eu teria mais um quadrado aqui de 2 por 2, né? Somando todas essas áreas aqui, então vai dar 12 centímetros quadrados, tá bom? Fica bem mais claro agora essa parte para vocês, tá? Que daí começa a pegar agora elementos de projeto, tá? De projeção, vai ficar bem mais prático trabalhar. O exercício B aqui, ó, eu tenho também um polígono formado que está plotado, né? Então, não tem nenhum mistério também em cima disso, é só tomar o cuidado e a atenção de não errar suas projeções, não é isso? Tá? Então, fazendo aqui, observe que agora eu tenho aqui, ó, o afastamento deles é tudo 1, né? Então, se o afastamento é 1, né, eu tenho aqui, então, está paralelo aqui ao plano vertical, como vimos anteriormente. Então, a figura está sendo formada nessa parte aqui, né? Nessa porção aqui do plano, tá? E depois também, ó, já botei aqui certinho já uma linha bem fininha para vocês, para ficar mais fácil. Não precisa nem aplicar fórmula alguma, né? A gente já conhece as fórmulas principais, né? Dos modelos matemáticos já. Então seria só dividir em figuras conhecidas e somando também deu 12 centímetros quadrados, tá bom? Tá? E aí aqui também eu tenho, né, os outros elementos aqui também, né? Eu tenho mais um modelo também. Então você pode ver que na verdade a coisa é simples, né? Então, estudando lá o ponto já consegue fazer aqui os planos, né, da maneira que deve ser colocado. Tá ok? Até aqui tudo certo? É uma união de elementos, tá? Bom, agora o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou passar aqui agora para esse próximo elemento que está aqui, tá? Que seria agora começar a amarrar algumas coisas já dos modelos que nós temos aqui, tá? Então, cálculo de áreas aqui, tá, pessoal? Aquele exemplo que eu tenho lá anteriormente ficou bem claro. É claro que nada impede, né? Quando a coisa está bem visual e bem clara, de eu pegar e começar, então, a transformar em figuras geométricas conhecidas, aplicar as fórmulas comuns. Mas eu posso usar também aqui, ó, montar uma matriz genérica também para poder fazer isso, tá? Isso já viram também no ensino médio também, acredito que estão vendo também isso, né? Nos cálculos técnicos vocês têm ali já na parte do ciclo básico e assim por diante, tá? Então, o que acontece, ó? Nessa parte aqui, eu peço desculpas por essa piscada aqui, dá um pequeno delay, né? Mas daqui a pouco ele já vai certinho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, montar a matriz, tá? Montar a matriz. Eu tenho as coordenadas lá do ponto A, B, C, como está aqui, tá? O que eu faço para montar a matriz então, pessoal? Ó, a fórmula dela, né, é a metade, não é isso, né? É a metade, é em módulo, não é isso? A metade, né,
desses elementos que estão acostumados. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu coloco, como nesse caso aqui, eu tenho o mesmo afastamento, né? Eu coloco o quê? As abscissas e coloco as cotas, tá? E depois eu tenho que o quê? Eu tenho que repetir a última linha, não é isso? Então, eu tenho 3 pontos, né? Então, eu vou eliminar os que são iguais, nesse caso aqui eu estou eliminando os afastamentos, que é 2,5, correto? E eu vou usar o quê? Para todos eles na sequência, né? A abscissa, correto? E a cota, né? Daí, pela regra normal das matrizes, né? Eu coloco aqui as coordenadas, depois eu copio de novo a primeira linha aqui para baixo. Depois eu tenho o quê, então? Eu tenho essa parte aqui, então, 3,5 vezes 1, né? Mais 1,5 vezes 1, mais 2,5 vezes 1. Depois menos, né? Vou inverter outra sequência, né? 1,5 vezes 1, né? Menos 2,5 vezes 1 e menos 3,5 vezes 3. Calculando tudo isso aqui, então, né? Deu menos 4, que na verdade, nesse caso, eu estou usando como módulo, né? Não vou usar o sinal, né? E depois, então, tirando a metade dele, então, eu tenho, então, duas unidades quadradas, né? Botei aqui o n quadradas, porque pode ser, de acordo com o projeto de vocês, a unidade colocada, tá? Então, isso é muito comum, olha só, eu não precisei nem desenhar para poder calcular essa parte aqui, tá? Basta, então, ter os pontos de coordenadas, né? Isso é muito usado, né, para as programações que são feitas, né, usualmente hoje para cálculos, né, os vetores todos que a gente possui, né? Então, isso não é uma novidade para vocês. Já em algum momento já deve ter visto isso, tá? No exemplo 2, tá? Lembrando vocês que essas partes aqui já estão colocadas ali, tá? Exemplo 2, ó, eu tenho aqui abscissa, afastamento e cota, né? Do ponto A, B, C e D, tá? Observem que, nesse caso aqui, o que está igual são as cotas, correto? Então, eu vou copiar, né? Então, eu vou usar aqui as abscissas e os afastamentos, né? Então, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 3, e vou repetir também, no caso, a última linha. Que usando o processo mesmo, né, da metade lá, dá tudo certinho, né, como você viu anteriormente, depois é só conferir, né, e usar, fazer a prova real, né, fazer o cálculo depois, vocês vão poder comparar essa parte toda. E no 3, né, ali também, nós temos aqui, então, essas partes todas que nós vimos aqui, né, com 3 pontos de coordenadas também, né, nesse caso aqui, então, a gente usa o quê? O afastamento e a cota, tá? Por quê? Porque as abscissas, nesse caso aqui, são iguais. Então, usando o modelo lá certinho da matriz, tá? Ela dá tudo certo, tá bom? Bom, para dar sequência aqui, o que acontece, pessoal? Eu vou pegar aqui nessa parte aqui, ó, essa parte aqui, eu vou pegar e já coloquei para cá os mesmos valores, tá, que estão anteriormente dos exercícios que foram feitos, tá? Os que estão aqui, nessa parte aqui, é o mesmo que foi plotado aqui anteriormente, tá? Para vocês poderem o quê? Fazer o cálculo por matriz, tá? Eu não coloquei aqui a sequência do cálculo, nada, né? Eu já coloquei aqui como gabarito as respostas, né? Então, por isso que eu tomei o cuidado de colocar dentro de cada figura, né? Já o cálculo normal, feito por formas normais, tradicionais, das áreas, né, que nós possuímos ali, tá? Então, desta forma aqui, eu consigo, então, agora, vou pedir para vocês depois, né, quando tiverem um tempinho, né, no ambiente de estudo de vocês, tá? E vocês peguem aqueles mesmos pontos que estão colocados aqui, que estão lá anteriormente, e justifiquem, então, fazendo por matriz, para saber se fecha bem certinho essa parte aí toda, tá? Ó, mais um modelo típico que eu tenho também aqui, ó, nessa parte aqui, tá? É bem comum utilizar também coisas desse tipo aqui, ó, questões desse tipo aqui, ó. Por exemplo, ó, o polígono 4, tá? Ó, desenhar as projeções do triângulo ABC, calcular a área e provar que ele é escaleno, né? Então, a gente precisa ter algumas nomenclaturas conhecidas já, que já foram estudadas, né? Então, o que é o escaleno, né? O que é um triângulo escaleno, um triângulo retângulo? As coisas todas a gente começar, então, a associar, porque nos problemas que são montados, né? É bom dar uma revisada em cima disso. Então, nesse caso aqui, o escaleno eu possuo o quê? Eu possuo três lados, né? Que no caso aqui são arestas diferentes, correto? Então, se elas possuem diferentes, você também vai possuir ângulos diferentes, né? Então, olha só, se eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, que está colocado aqui, plotando no espaço, eu tenho essa figura que está aqui, esse triângulo, né? Bom, mas como é que eu vou provar isso, então? Como é que eu vou provar isso? Primeiro, a projeção está tranquilo, né?
eu tenho aqui, né, as projeções colocadas no espaço que é o triângulo que está para cá. Eu botei essas cotas aqui, gente, ó, por quê? Porque se vocês pegarem aquela fórmula da distância que nós vimos na aula passada, tendo as coordenadas, já vai dar a distância certa. Então, o que é interessante aqui fazer nesse caso aqui? Plotar o que está aqui, usar a matriz para calcular, calcular a área, né, que já está aqui também como uma resposta para vocês, tá? E depois usar aquela fórmula que nós vimos na aula passada, tá? Cálculo de distâncias, né, aplicada a esse conjunto aqui, esses pontos que estão aqui, tá? Vocês vão verificar lá no cálculo, né, que tem que dar o valor que está aqui na cota, tá? Então é bom verificar certinho, né? Eu não coloquei aqui o cálculo, né, no passo a passo, porque vocês já viram isso, né? Então cabe a vocês, quando forem estudar, né, fazer a prova real, né, e verificar então esta parte aqui, tá? Então de figuras planas, né, normais, nos 3 planos de projeção, que nós vamos associar toda essa parte aí ao desenho técnico tradicional, tá? Seria basicamente isso aí, tá? Mas assim, não acaba por essa questão toda dos poliedros, né? Tem mais essa questão aqui, ó, tá? Que aqui agora eu não vou ler também, mas eu vou explicar para vocês o que o texto diz, tá? Para ficar muito mais fácil, tá? Então, primeiro, pessoal, se eu tenho os pontos no espaço aqui, ó, o meu polígono que eu tenho aqui, pessoal, tá? É essa parte aqui, ó, a minha figura geométrica, né? É A, B, C, D, tá? Imagine que é o quê? Uma folha de papel, não é isso? Uma folha de papel, tá? Só que ele não está paralelo ao plano, né? Ele está o quê? Está oblíquo, né? Então, olha só, ele não tem nenhuma projeção paralela ao plano, então ele está formando esta parte aqui. Então, se eu pegar esta folha de caderno, essa folha 4, colocar no espaço e inclinar ela, né, eu vou ter esta projeção aqui. Não é paralela a nenhum plano, como nós vimos anteriormente, tá? Nenhum plano. Então, como fazer isso, pessoal? É claro que aqui, na prática, a gente já faz a projeção correta, tá? Mas se fosse pegar para a programação, pegar umas coordenadas, tá? Então, resumindo, então, a projeção certa o que é? É esta aqui, certo? E depois esta projeção que eu tenho aqui, não é isso? E mais essa projeção que eu tenho aqui, correto? São as 3 projeções normais que nós vimos até agora, colocando os pontos e ligando os pontos de mesmo nome. Tá? Mas eu não tenho agora aqui como calcular. Eu não posso pegar essa medida aqui, ó, para calcular a área, né? Eu não posso pegar essa medida aqui vezes essa medida aqui. Por quê? Essa medida aqui, tanto o CD quanto o BA, tá? Tudo bem, não tem distorção, isso é a verdadeira grandeza. Mas essa lateral aqui, ó, BC e AD, não estão em verdadeira grandeza. Então, como eu faço isso aqui, ó? Bom, essa medida aqui está em verdadeira grandeza. Então, o que é que eu faço? Ó? Eu pego, tá, e traço uma reta, que eu chamei de R, paralela à projeção. Tá? Paralela. Qualquer medida aqui, ó, tem que ser paralela a ela. Tá? Depois, o que eu faço? A distância da projeção oficial, tá, até esta reta deve ser igual à distância desta reta até esta parte aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu estou explicando para vocês o que o texto está dizendo aí. Tá? Então, já está definido. Então, vamos ver. Se essa medida aqui é verdadeira grandeza, correto? Aqui também é verdadeira grandeza, né? Então, é a mesma medida. Tá? Então, já tenho aqui a mesma medida. Bom, se eu já sei, tá? Se eu já sei que a medida BA, né, e CA é verdadeira grandeza, que foi projetado aqui, então basta pegar essa medida que eu tenho aqui embaixo, né? Ou essa medida que eu tenho aqui, tá? A medida dela, tá? Traçar, colocar aqui a 90 graus, né? Ó, tracei essa reta aqui, ó. Essa reta é essa aqui, eu tracei com ela a 90 graus com a reta R, né? A partir desse ponto aqui, botar a medida para cá. Então, se eu tenho aqui a medida de, sei lá, 30, que está aqui, eu vou botar 30 aqui. Tração da outra reta também, que eu chamei de reta T para cá, eu boto a mesma medida. Depois, então, o que eu tenho, né? Como essa medida aqui é paralela àquela de lá, então basta eu fechar ela também. E aqui eu tenho o quê? Então, a planificação, tá? Ou seja, eu tenho a projeção, tá, em verdadeira grandeza do objeto, tá? Agora eu tenho sim as dimensões. Então agora eu posso pegar as dimensões de maneira normal, né, e fazer o cálculo de, né, se eu tenho uma figura geométrica conhecida de maneira tradicional ou por coordenadas, ó. Agora olha só, se eu tenho agora a figura desenhada aqui, ó, concorda comigo que eu tenho aqui, ó, as projeções dela? Então aqui eu tenho
a abscissa daqui até aqui do ponto B, eu chamei BR porque é por causa da reta, tá? Então, da reta ponto B com reta R. Então, eu tenho desse ponto aqui central até o ponto aqui eu tenho a abscissa, daqui até aqui eu tenho a cota, não é isso? E lá embaixo, ó, desse ponto lá, né? Eu teria, no caso, depois, né? Já tenho aqui ele pronto, né? O seu afastamento, tá? Então, olhando aqui, eu tenho já todos eles para cá, ó, tá? Basta fazer o quê? Né? As retas, né? Que eu tenho para cá. Então, eu tenho as medidas prontas aqui para poder trabalhar certinho, tá? Depois colocar lá por coordenadas e desenhar, tá certo? Então, seria o quê? Um vetor aplicado a isso, tá? Então, de novo, lembrando, um vetor. O que eu desenhei com a projeção aqui, tá? Basta projetar agora o inverso e pegar os pontos todos que estão projetados em épora, tá? E fazer o processo inverso. É claro que nesse caso aqui, né, pessoal, como eu coloquei uma medida qualquer para cá e tem ângulos, né, essas medidas que eu tenho aqui de afastamento, de cota, de abscissa, de cota, né, não vão ficar assim medidas inteiras, né, vai dar lá em algumas casas decimais, depois tem que ser arredondado, então ficar muito próximo, tá? Então por isso que tem que tomar cuidado quando for pegar isso. Eu só consigo pegar isso realmente desenhando ele em ferramentas computacionais que são vetoriais. Se for desenhar isso aí à mão, né, e pegar essas medidas com régua, né, eu vou ter já um erro já na questão toda da projeção, né, e da questão também toda da leitura que eu faço também lá das réguas, né, que na verdade não são tão precisas quando eu for pegar isso aí. Mas fica muito próximo, né? Então eu posso ter uma noção, não errar muito, né? Fica muito próximo para isso, tá certo? Então o que eu falei basicamente seria isso daqui. Bom, então de figuras planas é isso daqui, tá? Agora, se eu começo então a colocar mais um ponto no espaço, essas faces que eu estou montando aqui começam a gerar polígonos, né? Começam a gerar poliedros, não é isso? Aqui, né? Figuras já sólidas, né? Para poder colocar, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou explicar direto aqui e eu vou utilizar também, tá? O SolidWorks, tá? Para poder entender um pouco. Lembrando que esta parte que eu vou projetar aqui, tá? Ela também possui, tá? O PDF dela, tá? Em 3D, tá? Já colocado aqui pelo QR Code que eu coloquei para vocês aqui, tá bom? Bom, então eu vou jogar ele para cá, tá? Colocar ele para cá e já vou também então deixar aqui então um espacinho já para o SolidWorks também aqui ser projetado aqui certinho também, tá bom? Deixa eu só abrir enquanto isso, tá? Desculpe esse período aqui, mas depois a gente pode até cortar nessa parte aqui. Então vamos pegar aqui então a visibilidade aqui no plano vertical, plano horizontal. Então aqui nesse caso aqui, deixa eu botar um zoom para cá. Eu vou falar sobre isso daqui, tá? O porquê que esta linha aqui é tracejada, o porquê não é. E depois então eu vou apontar lá certinho para vocês lá e mostrar lá no SolidWorks, tá? Bom, se eu pegar, tá? De novo, tá? Aqui tem uma receita de bolo para ser feita, tá certo? Então, se eu pegar os pontos que eu coloquei aqui no espaço, ó, esse poliedro aqui, tá? A, B, C, D, coordenada de A até D. Se eu colocar esses pontos no espaço todo aqui, eu vou ter essa figura aqui, tá? Mas agora começou a dar um volume, né? Agora começou a complicar um pouco mais, não é isso? Mas essa complicação, ó, como receita de bolo que eu botei para cá, vai ficar bem tranquilo. Então eu vou pegar esse desenho que está aqui, tá? Que eu estou explicando aqui, eu vou desmembrar ele para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, observe o que está aqui, tá? Então, desmembrando ele, fica assim, ó. Fica assim, ó. Então, primeiro, tá? Primeiro, eu vou mostrar com um, depois os outros são os mesmos elementos que eu vou explicar para vocês. Então, primeiro, o que a gente faz seguindo aquela receita lá que eu falei para vocês que está aqui? Bom, primeiro, estudo de visibilidade de ponto, tá? Eu pego lá, normalmente, os pontos todos, não é isso? Tá? E faço a plotagem deles, tá? Até então é a primeira parte que nós vimos. Então, peguei lá e plotei. Então, eu já estou falando que ele é um poliedro, né? Então, ele vai ter um volume, né? Essa parte aqui toda. Como eu estou falando que ele é A, B, C, D, A, tá? Depois, então, o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar, então, e vou ligar as projeções mesmo nome. Só que aqui agora tem umas questões assim, ó, tá?
de regras, tá? Então, que é a parte da visibilidade, ó. Então, para poder entender, primeiro, na geometria descritiva, os poliedros são sempre considerados opacos, não é isso? Então, eles são sólidos, não é isso? E para estudarmos sua visibilidade, podemos estabelecer as seguintes regras. Então, a primeira regra, ó, o contorno do poliedro é sempre visível. Então, antes você tinha lá os pontos, não é isso? Então, o contorno, ó, olha só, A, C, B, D, isso é o contorno, né? Sempre visível. Em regra, o que acontece? A linha cheia, essa linha aqui que vocês estão vendo aqui, em desenho técnico, a gente fala para arestas e contornos visíveis, tá? E a linha tracejada é para arestas de contornos não visíveis, ok? Então, nesse caso aqui, ó, primeira regra. Então, o contorno do poliedro é sempre visível, como está aqui. Então, olha só. A linha, C linha, B linha, são as projeções de mesmo nome, né? Então, eu vou ligar elas, tá? Então, já fechou. Nunca, jamais, tá? Eu vou encerrar uma projeção com uma linha tracejada. Isso é impossível acontecer. A gente vê em exercício, né, de projeção, mas eu digo já, tá? É impossível. Por isso que agora está o estudo aqui, vocês vão jogar todo esse estudo para quando começar lá as projeções das peças componentes, tá? Para colocar. Seguindo a mesma regra aqui, então, na outra projeção, né? Então, A, B, C, D, olha só, né? Ela está totalmente também, né? O contorno aparente, né? Então, daí, no caso, eu vou ligar também com essa linha aqui. Agora, como é que eu vou saber, então, o restante das linhas que eu vou colocar, tá? Ó, vou lá aqui para o próximo, tá? Então, de novo, lembrando, lá em cima eu tenho os pontos colocados, aqui eu estou ligando aqui as projeções de mesmo nome, não é isso? Tá? E agora, então, eu vou estudar as visibilidades, ó. Essa projeção aqui, tá? De novo, tudo que está aqui está lá certinho naquele material que está lá em cima. Eu só retirei o texto e botei aqui para poder vincular o texto ao que eu estou fazendo a leitura. Tá? Então, olha a segunda receita aqui. Ó. Se duas ou mais arestas do poliedro em projeção se encontram em um ponto dentro do contorno aparente, um deles sendo visível, todas serão visíveis. Tá? E se um for invisível, todas serão invisíveis. Tá? Vamos ver então, olha só. Nesse caso aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, observe que o ponto D possui, ó, o ponto D possui o maior afastamento, correto? Então, se ele possui o maior afastamento que eu tenho aqui, esse ponto D então aqui, ligando a aresta à linha D', eu vou enxergar essa aresta. Então, vamos ver. Se eles se encontraram nesse vértice aqui D, se uma é visível, todas as outras são visíveis também. Então, eu não posso pegar aqui de um ponto aqui, de um vértice, e ter, então, uma linha diferente, tá? Então, lembrando, ó, o ponto D, pelo afastamento que está maior, né? Ó, afastamento maior, que eu tenho aqui, está dizendo que está mais à frente. Estando mais à frente, então, eu estou enxergando ele. E o restante, então, da superfície está mais atrás, tá? Dessa forma, então, ó, trabalhando aqui, eu tenho, então, a projeção dela, né, visível, tá? Bom, vamos agora ver, então, a outra projeção. Ó, vamos ver. Se eu tenho, então, aqui, né, essa ligação que eu tenho para cá, né, eu tenho também, então, aqui, olha só, o ponto A liga com o ponto C, não é isso? Ó, a linha com C linha, então o A liga com C, né? O ponto B vai ligar com o ponto D. Por quê? Porque o ponto B está aqui, né? Essa aresta aqui que está, é a mesma, né? Então, eu tenho que ligar elas também aqui embaixo. Agora, qual é visível? Como é que eu vou saber qual que está na frente e qual que está atrás? Quem já teve desenho técnico, pessoal, vai já enxergar direto isso já, tá? Da maneira que viu sem ver geometria descritiva, tá? Mas como aqui é uma prova real, para provar para vocês todo esse estudo geométrico, né? Talvez até esse também não consiga ver com tanta clareza isso. Mas provando de acordo com a teoria, tá, nós temos o seguinte, ó, desmembrando, tá? Então, saber qual é qual aqui, tá? Qual é qual? Veja bem. Bom, fica claro, tá? Nessa parte aqui, ó, que eu tenho um encontro de retas, não é vértice, né? Eu tenho um encontro delas, tá? Então, no encontro desses segmentos de retas aqui, tá? Se eles se cruzarem dentro do contorno aparente, tá? Dentro do contorno aparente, tá? Eu tenho que saber qual delas que vai ser, se uma for tracejada, a outra é cheia, e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Olha só, coisa bem simples. Bom, na intersecção deles aqui, ó, eu gerei um ponto K qualquer, tá? E trazendo esse ponto K aqui, a vertical do lugar dela, eu vou o quê? Como aqui é um ponto de encontro, né? Então, olha só,
esse ponto K' está aonde? Em A', C', que está aqui, né? Ó, então, trazendo lá a projeção de lá, essa projeção aqui, que eu tenho aqui, que é o ponto K da intersecção aqui, tem um ponto que eu não sei o que que é, né? Trazendo lá, então, esse ponto K pode ser qualquer ponto, tá? Eu vou ter o ponto K' projetado aonde? Nesse segmento A', C', tá? O ponto L que eu chamei aqui, tá? O ponto L que eu chamei aqui, né? Está aqui em BD. Então, BD, ó, BD está aqui, então aqui tem o ponto E', tá? L'. Bom, daí o que acontece, tá? O que acontece, ó? Vamos supor que o ponto K, tudo está aqui, tá? O ponto K' sobre a aresta C' tem a maior cota do que o ponto L. Então, olha só, o ponto que possui a maior cota, K', a cota é maior do que L', né? Então, o ponto que possui a maior cota é visível. Então, logo, se K' pertence à linha C', então, esse ponto aqui, AC, é visível, esse segmento aqui, tá? Então, está aprovado para cá. Então, lá na parte do texto que escreve, diz que se uma eu enxergo, então a outra eu não vou enxergar, tá? Então, por isso que aqui é tracejado, ok? Nesse caso aqui, então, ó, observem bem, né, o modelo que ele está para cá, tá? Se eu for pegar ele aqui e colocar lá no SolidWorks, tá? Eu vou pegar aqui, então, o estudo de visibilidade e vou mostrar agora para vocês aqui, então, como ficaria, tá? Porque o CAD ali, eu fiz um desenho que no plano dele, né? No plano dele, tá? Nesse caso aqui, deixa eu aguardar um pouquinho, ó, deixa eu aguardar aqui certinho. Então, vou lembrando, tá? Isso daqui é uma simulação que eu estou fazendo para vocês, ele está em 3D, tá? Ok? Não está aparecendo nenhuma linha tracejada, porque eu botei aramado aqui, ó. Eu botei aramado para vocês, tá? Mas se for acompanhar bem certinho, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, uma projeção frontal lá, que todas enxergam, tá? Como está lá no desenho. É até bom, quando for olhar o vídeo, pegar o material e acompanhar junto para poder ver o desenho. Na superior, se eu colocar na superior, ó, nesse caso aqui, né? Eu fiz o estudo para saber qual delas que é tracejada, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, olha só, qual que seria a tracejada? Não, a que está embaixo, tá vendo? Ó, é essa que está aqui, ó, né? Ó, seria o quê? A projeção, né? BD, né? Então, a aresta BD que eu tenho ali, nada mais é do que, né, a linha que eu coloquei lá, não é isso? Como linha tracejada, que fizemos estudo para entender o porquê que ela é tracejada, tá? Ó, não é isso? Ó, tá bem claro que ela está mais embaixo, né? Ó, está mais embaixo. O ponto A está mais acima, correto? O ponto A está mais acima, tá? Trazendo então ela, então, ó, lembrando, né? Como aqui são apenas a parte aramada, esta linha que eu identifiquei aqui é uma linha tracejada, tá certo? Na projeção do plano horizontal, ó. Então aqui está a prova real, tá? Com as mesmas coordenadas que nós vimos. Lembrando também, tá, pessoal, que esse modelo está em QR Code, tá? Ele está em 3D, PDF 3D, que você pode tranquilamente abrir pelo celular e acompanhar também ele da mesma forma que eu mostrei aqui para vocês, tá? Ou o vídeo também. Bom, dando sequência aqui agora, tá? Eu vou partir para cá de novo, ó, e vou tomar a liberdade de continuar aqui com o mesmo elemento. Então aqui eu desmembrei, tá? Eu desmembrei. Eu só não coloquei lá no último, na última descrição lá, né? Esta regra que está aqui em cima, tá? Um leve delay, está processando, muita coisa aberta, né? Demora para renderizar aqui, para recalcular, mas tudo bem. Ó, eu só não coloquei lá no último, tá, pessoal? Essa questão aqui, né? Que eu devia ter colocado, ó. Por que que essas duas aqui foram colocadas? Não. Se duas arestas do poliedro de projeção se cruzam dentro do contorno, opa, ó, se duas arestas do poliedro em projeção se encontram em um ponto dentro do contorno aparente, um deles sendo visível, todas serão visíveis. Desculpa, isso aí eu falei anteriormente, aqui, ó. Se duas arestas do poliedro em projeção se cruzam dentro do contorno aparente, sendo uma delas visível, a outra será invisível. Então, esse item que está aqui, anunciado aqui, que eu não coloquei lá embaixo, tá? Foi a tratativa
desta parte aqui, onde nós colocamos um ponto, né? Essa intersecção aqui gerou um ponto. Esse ponto aqui a gente trouxe para cima as projeções, né? E depois, então, a gente conseguiu, então, entender, né, que o ponto de maior cota, correto? É visível. Então, se um é visível, então o outro sempre vai se tornar não visível, tá bom? Bom, daí nesse caso aqui, ó, eu tenho a mesma sequência, tá? A mesma sequência, ó. Eu vou plotar as coordenadas, né, de A até E, tá? Eu falei que esse poliedro é A, B, C, D, E, né? Então, eu colocando elas, eu começo aqui, né, ó, ligando, né, ó, ligando todo o contorno aparente. Então, por isso que aqui é a linha cheia, né? Lembrando lá, né, que ligando ela, eu tenho que ligar. Então, jamais vai ter esse contorno aparente com a linha tracejada para essa projeção aqui, e para cima a mesma coisa, o que está com linha cheia, né? Ó. Então, todo esse contorno aqui, né, está colocado, tá? Na descrição, eu coloquei lá que esse poliedro aqui, né, ele vai ter esse vértice comum e linha aqui, ó. Então, ele vai o quê, né? Ele vai A, B, C, D, E. Então, essa base aqui, né? Então, ó, A, B, C, D. Esse ponto E aqui está aqui no meio, né? Bom, aqui não precisaria nem fazer o estudo da reta, mas, né, está claro para vocês, ó, que o ponto E está aqui, o ponto E está aqui, né? É um vértice, não é isso? Então, olhando ele daqui para cá, ó, ele possui a maior cota, né? Então, se ele possui a maior cota, que é essa linha que eu evidenciei aqui, ele está acima. Se ele está acima, então, uma aresta dela aqui, então, já é visível, né? Então, pela regra, se eu tenho um vértice que se encontra dentro do contorno aparente, se uma aresta é visível, todas serão. Então, eu nem penso já e já pego, já traço AE, DE e CE, dessa parte que está aqui, tá? Agora, fazendo então a visibilidade dessa parte aqui, ó, então agora começa a situação, né? Vamos ver. O ponto B, tá, está aqui, né? Está aqui. Olha só. Bom, se eu for analisar ele que está para cá, vocês vão ver o seguinte, que esse ponto B, ele possui o quê? O menor afastamento, não é isso? Ó, onde é que está a aresta aqui, ó, né? Onde é que está a aresta aqui, ó? Menor afastamento, tá? Observe que eu não vou traçar aquela, eu posso fazer aquele estudo das retas, mas aqui é bem analítico, ó. Então, de novo, se o ponto B é esse ponto que está aqui, ele possui aqui o seu menor afastamento. Se ele possui menor afastamento, ele está lá atrás. Então, lá atrás, então, ele vai ser o quê? Essa linha AB vai ser tracejada. Como esse vértice se encontrou dentro do contorno aparente, vai a mesma regra, né? Se uma linha é não visível tracejada, uma aresta, então todas as outras também são. Tá? Então, essa aqui também é tracejada e essa aqui também é tracejada. Agora, olha como uma coisa leva a outra. Ó. Nesse caso aqui, veja bem, esse B', C' aqui cruzou com E', D. Então, como é que eu vou saber qual é qual, né, que eu estou enxergando, né? Então, nesse caso, não é um vértice, vai naquela regra, né? Se eu tenho um encontro dentro do contorno aparente, né, se uma é tracejada, a outra não é. Então, conclusão, se desse vértice aqui já orientou que essa aqui é tracejada, eu já nem penso, eu já sei que essa outra aqui, então, vai ser visível, tá? Isso fazendo de maneira analítica. Mas se eu quiser também traçar os pontos, ó, observe que eu tracei as retas aqui também, tá? E dessa forma aqui, então, está bem claro aqui o porquê que um é ou não é. Mas, localizando aqui, esse vértice aqui, ele já chega e já joga para todas as outras, já de maneira bem mais fácil, tá? Já nessa parte aqui de baixo aqui, ó, o que eu tenho, tá? Aliás, eu vou tomar liberdade, eu vou lá para o SolidWorks, né, para poder não esquecer, né, a representação dele, tá? Agora eu vou pegar aqui e vou abrir, então, a outra visibilidade aqui, que seria a visibilidade vertical, né? Como está colocado ali, tá? Visibilidade vertical. Ó, as mesmas questões estão colocadas aqui, tá? Deixa eu só abrir. Ó, eu tenho aqui essa figura. De novo, lembrando, ó, está totalmente aramado, né? Ó, totalmente aramado, tá? Aqui eu coloquei já certinho todos os pontos, ó, tá? Todos os pontos estão lá, o ponto B, ó, tá ali certinho, né? O ponto D, qual é? Então, ele está certinho toda a abscissa, afastamento e cota daqueles pontos colocados lá no modelo que eu fiz para vocês, tá certo? E a projeção frontal, ó, tá aqui. Essa é a projeção frontal e essa aqui é a projeção superior.
né? A superior nós já vimos que todas aparecem, né? Então agora eu vou deslocar lentamente para enxergar isso. Ó. Então todas aparecem. Por quê? Aquele ponto D está mais acima, não é isso? Tem uma maior cota, ó. Se ela possui a maior cota, lá embaixo na projeção, então o quê? Vai ser visível. Se uma é visível, todas são visíveis, né? Como nós vimos anteriormente lá. Bom, já na projeção frontal, o que vai acontecer, né? Ó, esta aqui mais esta daqui, tá? E essa daqui, são o quê? São tracejadas. Por quê? Porque elas estão atrás dessa superfície aqui e dessa aqui, ó. Então, vou mostrar, ó, tá vendo? Estou girando para ficar mais claro para vocês ficar bem certo a prova real do que acontece, né? Como está lá atrás, elas são tracejadas, não é isso? Por quê? Esse ponto aqui já caiu dentro do contorno aparente. Então, já é tracejado, então, se uma é, todas são. Tá? Esse caso aqui, como essa aqui é tracejada, né? E não é vértice, é encontro, né? Intersecção de arestas. Se essa aqui já é, por conta, tracejada, então, repetindo, então essa aqui então fica sendo cheia. Tá bom? Então, fica esse caso para cá. Bom, voltando lá então, né, para a nossa parte, ó, o que é que nós temos aqui então? Por último, eu tenho aqui mais um modelo também, ó, mais um modelo também de exercício, tá? Olha só, nesse caso aqui, tá? Eu estou mostrando aqui toda a parte na sequência, depois vocês podem seccionar o vídeo, né? E depois vou dar um tempo para nós poder ver alguns detalhes, tá? Eu vou ficar com vocês muito tempo hoje também. Então, olha só, nesse caso aqui eu tenho uma projeção, observe que esse polígono que está aqui, ó, ele não está paralelo, né? Ele está levemente né, em ângulo para cá, né? Então, veja bem, plotando os pontos todos, eu tenho essa figura geométrica que está aqui, tá? E aqui, então, tem uma altura dela, né? Uma altura dela. Então, na projeção, olha só, FL, né? F coincide com L, porque, né? Ó, F está aqui, né? Ó, F coincidindo com L, tá? Então, como essa aqui está com o afastamento, né? Maior, né? Eu enxergo, ó. Então, afastamento enxergo. Aqui também esse afastamento eu vou enxergar, tá? Porque eu tenho esse contorno que eu tenho aqui, né? E depois está claro que o BH e CH estão atrás dela, né? Estão atrás dela, tá? Para esse aqui eu não fiz o modelo SolidWorks porque ele é mais simples, né? Porque as bases são paralelas, né? Então fica basicamente uma figura geométrica bem normal, né? Sem distorção. Eu só tomei liberdade aqui e dar uma girada nela nessa projeção aqui, né? Para poder incrementar um pouco e não ter esta aresta aqui coincidindo com esta, né? Por quê? Como os lados todos aqui são iguais, se eu colocasse o lado BC aqui, ó, se eu colocasse paralelo aqui, né? Ao plano, né, um plano dele, linha de terra, coisa e tal, daí, no caso, essa linha aqui ficaria atrás dessa, né? Então, eu só enxergaria linhas, né? Muito embora essa aqui coincidiria com ela lá atrás. Vocês vão ver, na parte de projeção, que eu tenho uma aresta não visível que está atrás de uma aresta visível, então não precisa nem desenhar, tá? Ela fica já só tornando visível naquela parte que está ali, tá ok? Feito isso, então, eu tenho mais um modelo aqui, tá? Que seria a parte dos poliedros, né, também, ó. Aqui tem um caso típico que vai aparecer nos exercícios que vocês vão fazer, tá? Poliedros compostos, ó. Então eu tenho o quê? Eu tenho somente aqui uma perspectiva, tá? Olha o que acontece aqui, ó. Eu coloquei uma coordenada de inicial, ponto A, tá? Abscissa 4, afastamento 3,5 e cota 1. E depois eu só coloquei medidas, só distâncias de arestas, tá? Bom, nesse caso aqui, já que está em perspectiva, né, eu já coloquei, ó, as arestas, né, que eu não enxergo, né? Então, olha só, desse ponto a esse ponto eu enxergo e depois, como essa superfície aqui está para frente, eu já não vou enxergar também a sua continuidade, tá? Eu vou ter a tracejada. Colocando esse ponto A nesse ponto aqui, tá? Eu consigo então o quê? Traçar para a direita 3, né? Depois eu vou subir 0,5, tá? Depois aqui eu vou deslocar para cá a medida de 1, não é isso? E depois aqui eu vou deslocar então a medida de 3 menos 2, que vai dar 1,5, né? E depois para cá 2. Então eu desenho o quê? Esse contorno aparente aqui, ó, que na verdade o quê? Eu não precisei colocar suas coordenadas, porque eu dei uma referência inicial, tá?
Então, é só colocar. É claro, gente, que eu posso fazer o inverso, né? Por exemplo, eu posso perguntar qual é a coordenada do ponto F, qual é a coordenada do ponto D. Como já está plotado aqui, não teria problema algum em pegar elas, tá? Já tivemos um modelo, exercícios parecidos já lá, né, que nós fizemos na aula passada, aquela parte do poste, né? Onde eu dei lá um modelo para vocês poderem extrair as coordenadas, tá? Bom, nesse caso aqui, olha só. Fazendo as suas projeções dos pontos todos, eu tenho aqui as vistas. Ó. Isso aqui, pessoal, é exatamente as 3 vistas ortográficas do desenho técnico, tá? Onde eu tenho aqui a minha vista frontal, aqui a minha vista superior e aqui a minha vista lateral esquerda. Ou seja, o plano vertical eu tenho a minha vista frontal, tá? O plano horizontal eu tenho o superior e o plano lateral, né? Esse plano aqui, então, eu tenho a minha vista lateral esquerda dela que está aqui, tá? Que depois vocês vão ver, associar isso no desenho técnico, tá? Bom, considerando essa parte aí, né, que está colocada, que está tudo traçada, o porquê que esta linha aqui é tracejada, né? Então as outras são tudo contorno aparente, né? Então, olha só, B, A, G, D, tudo é aparente. Então eu liguei do mesmo nome. Aqui também, G, a K, C, F, tudo o mesmo nome, né? Agora, por que que essa linha aqui é visível, né? Por que é visível? Por quê? Porque ela está aqui em cima, né? Ela possui o quê? A maior cota, né? Então, esta aresta aqui, ó, que eu botei para cá, é essa que eu estou representando aqui. Como ela possui a maior cota, né, essa parte aqui, então ela é visível, tá? É claro que aqui embaixo eu possuo também mais uma aqui, né? Mais uma aqui que eu não coloquei aqui, ó, tá? Mais uma aqui. Eu vou arrumar aqui agora, já que depois vocês vão arrumar lá no polígono de vocês, tá? Lá no polígono de vocês. Ok? Tá? Eu não coloquei uma linha tracejada aqui, tá? Depois vocês arrumem lá, porque eu já gerei já elas, né? Então eu vou tomar liberdade aqui, eu vou arrumar aqui, ó. Então aqui eu tenho mais uma tracejada, né? Ó. Mais uma linha tracejada aqui, ó, que eu não enxergo ela também, né? Está mais para cá, tá? Então eu vou botar ela aqui também. Gerou uma aresta, né? Eu não enxerguei, né? Então ela vai aparecer aqui. Até desculpe esse pequeno atraso aqui, que é a função da projeção, tá dando um certo delay aqui, né? Tá um pouco pesado aqui, né? Com todos os softwares aqui abertos. Pronto, tá aí, tá? O que que acontece aqui então, gente, ó? Esta também eu não estou enxergando, né? Então seria o quê? O DJ, né? Que está aqui, né? Que eu não estou vendo. Então, é claro que ela está aqui e ela tem uma cota menor. Então, eu desenharia ela tracejada, né? Mas para que eu vou desenhar uma linha tracejada, o segmento DJ, tracejado, e depois em cima desenhar o segmento ED, é isso? EI. Então, por que eu vou desenhar esse daqui tracejado embaixo dela, se logo depois eu vou desenhar esse aqui EI em cima, né? Então é desnecessário. Então já está embaixo, não fica assim. Bom, colocando aqui agora esta projeção aqui, ó, esta aqui, pessoal, é a projeção JD e a projeção CK, tá? É a projeção. Como elas têm a mesma cota aqui, né? A mesma cota, então elas estão no mesmo plano aqui, né? Elas estão paralelas à outra, né? Então por que ela é tracejada aqui? Bom, porque olhando nesse sentido aqui, né, ela está à direita aqui, ó, ou seja, ela possui uma abscissa menor, né? Ó. Então, olhando aqui para cá, essa abscissa é menor, né? Então, projetando ela, ela é tracejada, tá? Porque eu estou olhando desse ponto aqui para cá, ó. Como essa superfície aqui, ó, essa superfície aqui está na frente dela, não é isso? Então, tudo que está atrás dela vai para ser tracejado. Então, por isso que esta linha aqui aparece tracejado, tá? Que essa linha que eu indiquei aqui, nada mais do que essa última que está aqui. Tá? Então, essas são as projeções, né, traçadas de acordo com a teoria que nós vimos aí. Bom, e depois como exercício já também, que eu tomo a liberdade aqui também de comentar com vocês, né? Eu tenho também mais um aqui, ó. Então, olha só. Projetar e definir a visibilidade do prisma triangular oblíquo. Bom, se é um prisma triangular, então a base dele é um triângulo, não é isso? Ó? Tá? Oblíquo porque não é paralelo, né? Isso ela não possui as bases paralelas, né? Então, eu dei aqui a base inferior dela, dos pontos A, B e C, tá? E a base superior dela, que é o ponto D, tá? E, F. Colocando tudo isso no espaço, pessoal, tá? No espaço vai ficar isso aqui, né? Então, olha só, primeiro, né? Eu tenho aqui as projeções do mesmo nome, então aqui eu tenho a aresta visível que está para cá,
né? Então não tem nem o que contestar aqui, não tem nenhuma projeção dentro dela, nenhuma plotagem dentro dela, então é só o contorno aparente que eu tenho. Fazendo essa projeção que está para cá, ó, eu não preciso nem pensar naquela parte das retas, eu posso fazer uma análise direta. Ó. Bom, se ele é um prisma, né, então esta aresta A vai ligar com a aresta D, vai ficar prisma, né? Então, se essa aresta aqui A liga com a aresta D, aqui eu tenho um vértice, não é isso? Esse vértice D que eu tenho aqui, tá, ele possui o quê? A maior cota, não é isso? Ó? A maior cota. Se possui a maior cota, está mais alto. Se está mais alto, ele está projetado aonde? Aqui, ó, nesse ponto. Se esse vértice está projetado aqui dentro do contorno aparente, então eu sei que o quê? Uma delas, a aresta é visível. Então, de novo, se uma é visível, todas as outras são visíveis também. Tá? Agora, olha só essa outra aqui de baixo, o triângulo, né, da base, que é ACD, né? Bom, por que que essa aqui é tracejada? Porque, veja bem, pessoal, ela possui, se eu for fazer aqui o mesmo conceito, né, ligar aqui uma KL, né, eu vou saber que o quê? Que o K está mais alto aqui, né? E eu já coloquei anteriormente ela como visível, né? Então, vamos ver. Se ela é visível e cruzou com uma outra, então, se uma é visível, a outra vai ser invisível. Não preciso nem analisar a questão das retas, mas se quiser, está aqui também, tá? Bom, trazendo aqui para essa vista lateral esquerda aqui, que é a projeção desse plano que eu tenho aqui, tá? Bom, a mesma coisa, né? O AD é visível, né? Porque está na frente, então, AD é visível. Então, aqui, A duas linhas, D duas linhas é visível. Bom, se eu tenho a projeção EF aqui atrás, mesma sequência, né? Se DA é visível, eles estão se encontrando dentro do caminho aparente, então, o F' e E', então, por consequência, não fica, fica tracejada, né? Não fica visível, tá? Que se for analisar esse polígono direto, tá? Ele ficaria bem tranquilo, né? Como um sólido, né? Que ele possui, tá? Esse sólido aqui, então, ó, colocando lá como projeção, tá? Ele é esse que eu vou apontar aqui para vocês. Deixa eu só carregar aqui um pouquinho, tá? E já vai aparecer já. Opa. Então tá aqui, eu estou na habilidade de abrir lá ele. Então seria aqui o prisma triangular oblíquo, tá? Que foi desenhado agora. Bom, lembrando também de novo que aqui é um modelo, tá? É um modelo que está ali. Esse aqui eu não fiz o PDF 3D, tá? Desse exercício aqui, eu não gerei, tá? Mas vai estar bem claro aqui no vídeo, ó. Então, pessoal, olha só. O que eu tenho ali é isso daqui, ó, tá? De aramado, né? Então, lembrando, olha só. Na vista frontal, olha o que acontece, ó, né? Ele fica totalmente o contorno aparente, né? Ó. Então, aqui eu estou vendo aqui ele certinho, não tem nada no meio, tá? Na superior, ó, ele fica assim. Lembram que esse daqui é visível e esse aqui não, né? Por quê? Ó? Vamos analisar, vou girar aqui para você poder entender. Ó, tá lá atrás, né? Ó, então, esse daqui que eu estou identificando como aqui, ó, o que acontece? Ó? Ele está aqui assim, ó, né? Ó, tá lá embaixo, né? Por isso que ele é tracejado lá na projeção. Então, se cruzou dentro do contorno aparente, como isso aqui está bem claro que é visível, então a outra, então, não tem como contestar, é não visível, tá? Ok? E já aqui eu não fiz aqui o outro plano, né, dela, né? Mas aqui eu tenho aqui uma questão aqui para poder passar para vocês em termos de plano. Então seria essa outra projeção aqui do plano, tá? Que eu tenho aqui nessa parte aqui, ó, tá? Observe aqui certinho que o que aconteceu, ó, a outra projeção, né? Eu não desenhei o plano lá, tá? Mas aqui dá para entender no espaço normal, ó. Girando ele, tá vendo só? Então, eu enxergo, né? Eu enxergo tudo ele, né? Menos o quê? Menos essa linha aqui que está o quê? Está atrás, né? Ó, está atrás, ó, tá? Está atrás. Então, por isso que então ela fica sendo tracejada, né? Lá na questão toda do exercício comentado com vocês, tá? Que eu já fiz agora ali também já o exercício com vocês comentadinho, certinho, para depois, com a explicação da aula e mais com a parte do texto que está sendo entregue para vocês, vai ficar bem mais fácil vocês acompanhar, né? Tudo certinho, tá ok? Bom, já que eu estou com o Solid aqui, eu vou abrir aqui de novo e voltar no poliedro composto, tá? O poliedro composto que eu tenho aqui, eu tenho ele em PDF 3D, é o último QR Code colocado lá na aula de hoje, tá certo? Deixa eu só abrir um pouquinho.
Ó, então seria isso aqui, pessoal, agora com um plano, tá? Então, vou relembrar lá, então, olha só. Eu tenho ele ali no espaço, tá? O que está aqui plotado é esse sólido que está aqui. Aqui, por enquanto, deixei ele totalmente opaco, não vai aparecer nenhuma linha tracejada. Então, olha só, vista frontal ficaria assim, né? Ó, a vista lateral ficaria assim. Detalhe, só o que eu enxergo, eu não coloquei nada de linha não visível ainda. E a superior, então, ficaria assim, correto? Bom, se eu for pegar aqui, então, e colocar ele, tá, na questão toda de arestas, tá, para que apareça aqui as linhas tracejadas, ó, a perspectiva ficaria assim, ó, tá? Até esqueci de colocar essa aqui, né? Agora, por favor, tá? Não confundam com essas linhas que eu tenho aqui, que essa aqui são a parte do plano, né? Que eu tive que fazer um sólido do plano também, tá? Mas fica bem claro aqui para vocês, ó. Então, todo aramado é isso aqui seguindo o desenho. Então, com vista frontal, olha só como é que ficaria a projeção. Ó, exatamente como está aqui que nós vimos lá anteriormente, né? Com vista lateral esquerda, olha só como ficaria, né? Ficaria assim, ó, né? Aquela linha tracejada aparecendo ali, né? Que nós provamos por que ela é tracejada, né? E a vista superior ficaria, então, nessa parte aqui. Que fica, então, provado para vocês, né? Num software vetorial, né? Tridimensional, que exatamente o cálculo que está sendo feito lá, colocado no espaço, é o que acontece, né? Em termos reais, né? Uma parte prática para ser feita. Tá ok? Bom, diante disso, deixa eu voltar lá de novo. Tá. Diante disso agora, nós temos exercícios para serem feitos, tá? Eu já coloquei exercícios postados lá. O que vai acontecer aqui agora, tá? Eu vou encerrar a gravação para não ficar aqui um vídeo muito extenso, tá? Eu vou continuar aqui com vocês, tá? Eu quero que vocês tentem o quê? Que façam o exercício proposto lá no portal, tá? E é claro, pessoal, que esses exercícios comentados que eu fiz com vocês são importantes vocês também voltar também e fazer, porque aqui fica bem claro, fica tudo bem certo, né? Tem gente que é muito visual, né? Só vai ler e entender. Tem gente que gosta de escutar também a explicação e outros que gostam apenas então de ler, tá? Mas fica então aqui essa parte desta aula aqui, tá? Então eu encerro ela aqui e daí já na sequência a gente já parte já para os exercícios, tá ok?